Graça e paz, igreja. Boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos inteirar sobre todas essas coisas da vida, porque a necessidade nossa sempre vai abranger condições de enfraquecimento. Mas, graças à misericórdia da cruz, que nos conduz a podermos almejar as coisas do alto. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, por gentileza, que você possa pegá-la e abrir no livro, ou seja, nós falamos livro, mas é carta, tá bom? É carta de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Onde Paulo vem manifestar a essa igreja uma condução de reflexão. E para nos podemos projetar isso para os nossos dias, que não é nada diferente daquilo que estava passando na igreja de Coríntios. Amém? Vamos lá então. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente, né? Essa é triunfantemente, mas na minha está dizendo que conduz em triunfo, que é a mesma coisa, não muda nada. E em Cristo, por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, ou seja, e entre os que estão perecendo, ou na versão também está falando se perdendo. Para estes somos o cheiro de morte, para aquela fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando a alguns lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante, Pai. Estou aqui, Senhor, mais uma vez, né, com a sua permissão, que o Senhor realmente possa nos conduzir, nos dirigir, e que as tuas palavras sejam em minha boca, não as minhas palavras, sim. Que os pensamentos que o Senhor coloca através do teu Santo Espírito seja para que cada um que está aqui, principalmente eu, seja edificado em ti. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Bem, meus irmãos. Bom, o que eu queria falar hoje sobre essa mensagem, ali quando se fala na 17, está na 17, né? 17, é isso mesmo. Quando fala na 17, fala assim, visando alguns lucros, mas negociando, né? Não negociando. Então, eu queria falar sobre essa parte hoje, que a palavra diz assim, mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, umas versões vão dizer mercadejando. Esta, por exemplo, vai falar negociando. A outra diz assim, fazendo um artigo de comércio. Não somos também falsificadores da palavra de Deus. Ou seja, aí, não negociamos a palavra de Deus, visando em algum lucro. E também nem entregamos a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Acho que essa está na NTL, alguma coisa assim. Então eu peguei todas essas passagens e coloquei. O processo é esse, mercadejando a palavra de Deus. O que quer dizer isso? A palavra que Paulo coloca aqui, ela diz que justamente muitos
que sobem, né? No púlpito, né? Sobem, uns falam altar, púlpito. Pegam a palavra e transformam no quê? Transforma em coisas boas para os irmãos. Olha, irmão, você é vitorioso, você vai conseguir apartamento, vai conseguir carro, iate, é só você ter fé. Aí você tem que fazer um voto. Ó, nós vamos colocar aqui 100 de R$1.000 e vamos colocar também uns 10 aqui de R$5.000. E aí começa, né? Aí vai. Então isso é uma forma de fazer mercadológica, ou oferecer a palavra de Deus como negócio. Mas essa é uma situação. Mas nós temos uma outra situação, que é a situação de que podemos subir aqui para falar da palavra de Deus, mas olha como que podemos falar, será que é isso mesmo? E nem entregamos a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Será que nós temos que subir aqui e ficar falando como eu sou vendedor, né, há 51 anos, graças a Deus? Então, chegar lá e falar assim, olha, meu amigo, né, falar, meu amigo, é o seguinte, eu sou vendedor e eu quero vender para você uma mensagem, como se estivesse negociando alguma coisa. Não, nós não estamos negociando nada, porque Cristo, Ele já pagou por nós os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele nos deu a condição de sermos perdoados, a condição de sermos incluídos e escritos naquele livro que é o livro da vida. Alguns perguntam até, mas que livro é esse? Esse livro está lá com Deus, é Ele que sabe de tudo. Ele sabe o que você faz, que hora você dorme, o que você faz lá escondido, o que você não faz escondido, o que você procura. Não, eu estou lá, ninguém está vendo, está tudo certo. Mas não é isso. Olha bem, hoje vivemos uma vida cristã apenas de performance, né? Puxa vida, eu sou cristão, né? Põe lá no Facebook, no Instagram, versículos, e fala, esse cara é bacana, vai na igreja lá, até dia que não é para ir na igreja ele vai, chega lá, a igreja fechada, mas ele entra na igreja, ótimo. Agora, somos o quê? De fachada, frequentamos cultos, fazemos coisas, damos ofertas, né, para ganhar elogios. Aí esse irmão que dá oferta, olha que maravilha. Isso em relação às igrejas que pregam a mão na cabeça, né? Não pregam a palavra de Deus praticada. Então, olha esse irmão ofertante, ele é um cara que dá aí 5, 10 mil, ó, cara bom pra caramba. Se eu falar uma palavra errada para ele aí, ele vai parar de fazer, além de cultuar, ele não vai dar mais dinheiro. Aí, rapaz, vai ficar ruim para nós, hein? Como é que nós vamos segurar a barra aqui? É desse jeito, minha gente. E isso não, qualquer igreja que você vai que fale desse jeito, você pode ter certeza, fuja de lá. Se você tiver a oportunidade de não ir lá e realmente ver uma igreja que realmente busque a graça e a misericórdia de Deus. Não podemos pregar pesado, porque se a gente vai pregar pesado, ele vai parar de contribuir. Praticamos uma fé superficial. Porque quando nós desejamos coisas que é coisas boas para você espiritualmente, para o reino, nós não se sacrificamos para isso, na oração, na incumbência que temos para conosco mesmos. E aí, buscamos sempre os bens terrenos e ignoramos os bens que vêm do alto. Nos ocupamos com distrações diárias, confiamos mais em nossa conta bancária e nas nossas provisões que temos, e achamos que dominamos as nossas coisas, mas não dominamos nem as nossas ansiedades, meus irmãos.
nós ficamos ansiosos à toa. A ansiedade toma conta da nossa vida a cada momento. E aí, o que fazer? Miserável homem ou mulher que somos, né? Miserável homem, dizendo assim de uma forma generalizada. Será que lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, iremos achar a cura da nossa ansiedade? Queremos Cristo como nosso Salvador, mas não queremos Ele como Senhor da nossa vida. Essa é uma realidade forte e real nos nossos dias. Mas não temos tempo para orar, e muito menos para ler e meditar a palavra de Deus. Lembre-se, meu irmão, que o seu culto diário começa no seu secreto, onde você é recompensado por Ele, pelo Senhor da sua vida, que é o Deus Altíssimo. E eu venho enfatizar de uma forma bem afinca, amados irmãos, por favor, orem, orem, orem para que a sua comunicação com o seu Pai Celestial seja diária, seja constante, em mente e coração. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando, né, como no primeiro versículo, deles na cruz. Mas pelo versículo 14 nós podemos dizer que agora vocês foram liberados do pecado e não são escravos de Deus. E com isso vocês ganham o quê? Uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês partem para a vida eterna. Se você tornou-se escravo do Senhor, é que você vai fazer as coisas que Ele te almejou, triunfando com Ele. Isso em Romanos 6, 22. Depois em 1 Coríntios 7, 22, nós vamos ver: pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, ele se tornou escravo de Cristo. Aí você pode dizer, mas, puxa vida, eu era escravo do mundo, dava dinheiro para o mundo, fazia tudo para o mundo, para as minhas, alimentação carnal, agora eu sou de Cristo, me alimento de oração, me alimento da palavra, me alimento do Senhor, me alimento de salvação. E o que Ele vai fazer para você? Vai te aguardar lá, a hora que você partir dessa vida, ou se você for arrebatado, né? Eu acho que a gente fala de arrebatamento, mas é uma consequência que todos falam assim. Há mais de 2026 anos que nós estamos agora, Cristo prometeu que iria voltar. E nós negligenciamos isso todos os dias. Nós levantamos, escovamos o dente, tomamos café, saímos para o trabalho, fazendo as nossas... Quem faz oração, é por isso que eu digo, ore. Vai lá, ora 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Lê um capítulo só, se for. Um capítulo, não precisa usar mais nada. Um capítulo. E quando à noite você vier também, ore. Ore e lê 1, 2 capítulos, ou lê uma parte que você tem dentro do seu coração. Então, tudo isso nós fazemos, nós esquecemos da coisa mais importante da vida, que é justamente se apresentar para Ele, e falar: Senhor meu Deus, hoje, mais um dia que o Senhor permitiu. Nós esquecemos, irmão. Nós levantamos assim, às vezes, estabanados. E agora, falando no versículo 15, em 1 Coríntios 1, 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Mais ainda, se o nosso evangelho está encoberto para os que perdem, para os que se perdem, está encoberto, mas nos quais a Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos o Cristo, o Senhor da nossa vida,
A nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus disse que das trevas iria resplandecer a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só, o cheiro bom e agradável que subia dos sacrifícios quando se fazia no santuário, né? Fazia no tabernáculo, oferecido a Deus. Paulo usava como aos seus irmãos como referência, como figura de linguagem, aonde esse serviço é apresentado por Cristo, sempre como oferta perfeita e agradável. A palavra de Deus, Senhor, o Senhor nos concede que em 1 Tessalonicenses 2,12, para nós encerrarmos, diz assim, 2 ao 12, que são ou seja, que não vos movais facilmente ao vosso entendimento, que vos perturbeis por espírito, que por palavra, quer por espírito, epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, na qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte ele se assentará, como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há que agora retém até que do meio seja tirado, e não será revelado iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que essa palavra está querendo nos dizer, imbuída em tudo aquilo que eu li sobre o 2 Coríntios 14:17? Diz assim: não sejamos enganados por falsos pastores, por falsas pregações e por aquilo que possa incluir na nossa mente e coração coisas que realmente às vezes podemos nos tinar a ver, esse é um pregador, não sei o que, mas você vai ver lá a vida do cara, o cara já é separado, casado 3 vezes, e você fala assim, tô seguindo o cara aí, né? Tô seguindo o cara. Então quem que você tem que seguir? Você tem que seguir a palavra de Deus como obediência e tem que seguir aquele que realmente morreu na cruz por mim e por você, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que possa realmente nos dar uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.